Bom, mais um vídeo aqui e hoje eu quero ter um papo mais informal com vocês, um papo um pouco mais leve, sem muito roteiro e falar o que vem na minha cabeça. Eu acho que é interessante e sempre nessas discussões acabam saindo coisas boas. Então, eu quero aqui, não é segredo que eu sempre gostei de ler, adoro livros e tem alguns livros que eles são leves o suficiente para qualquer um conseguir uma leitura fácil, rápido e que seja produtiva, rápida e que seja produtiva. Então, eu quero fazer a leitura de alguns trechos aqui do livro O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Então, o ego ele é seu inimigo sempre. Eu, por N vezes, já tive, ainda mais quando mais novo, já tive a possibilidade de ser egoísta, de deixar o ego tomar conta, de ser arrogante, de ser uma pessoa totalmente o avesso do que você precisa ser para ser um líder, na minha visão. O ego, como eu já disse em vídeos passados, ele turva a nossa visão. O ego é uma coisa que vem e captura e sequestra você até você escorregar. E o ego é sempre assim, né? Quando você escorrega, ele te deixa na mão, ali envergonhado pelas atitudes que você teve que tomar ou acabou tomando quando você está embebecido pelo ego, pela arrogância. Já vi muitas e muitas pessoas em cargos de liderança serem traídas pelo ego. No final das contas, tem muita gente que tem o ego lá nas alturas porque uma tem dinheiro, duas tem poder, três tem as costas quentes, então sabe que não vão sair da empresa, enfim. E tudo isso é relativo, no final das contas tudo é relativo. Se você pegar o cara mais rico do Brasil, ele está a um passo de perder todo o dinheiro, assim como se você pegar o cara mais pobre do Brasil, também está a um passo de ganhar muito dinheiro. Basta você tomar as atitudes certas e colocar a sua mente num foco principal. E eu não estou aqui querendo dar um papo de coach, essa não é minha praia, mas você alinhando sua mente para um objetivo, você conquista tudo. Assim como se você alinhar sua mente para um objetivo ruim, você perde tudo, é fato, e o ego faz isso conosco. Quando eu falo que a pessoa mais pobre do mundo está a um passo de ganhar dinheiro e o mais rico está a um passo de perder, é porque no final das contas nada nessa terra pertence a nós. Seja a quem você quiser atribuir o domínio da terra, mas nada nessa terra pertence a nós. Tudo daqui a 100 anos, tudo que você tem, do mais rico, você aí que está me assistindo e às vezes tem 100 milhões de reais em patrimônio, e você que não tem nada de patrimônio, ou às vezes tem menos patrimônio, nada vai ser seu daqui a 100 anos. Uma, porque você já vai estar morto, e duas, porque a vida se encarrega de ir dissolvendo tudo que você construiu. Nada é seu de verdade. Então as pessoas que atribuem ao dinheiro, ao patrimônio, ao salário, tudo que elas têm, saiba que essas pessoas estão a um passo de perder tudo. E as pessoas com o ego, o egocentrismo lá em cima, aquelas pessoas que acham que são o rei do mundo, todo mundo conhece pessoas assim, estão muito mais próximas do que imagina, do que elas podem imaginar e do que você imagina. Veja só, nessas indas e vindas da minha vida, eu conheço algumas pessoas que têm muito dinheiro. E essas pessoas, quanto mais elas perdem, e isso é um relato do que eu vivo, das experiências que eu tive, pode não relatar todo mundo, mas acredito que uma grande parte vai se identificar com isso. Quanto mais as pessoas têm e mais elas perdem,
durante a vida, mais elas querem parecer que está tudo bem. Então, você tem aí uma gastança generalizada para quê? Para tirar aquela foto na Disney, para comprar aquele carrão do ano, para comprar aquela mansão não sei aonde, para comprar uma fazenda não sei aonde. E aí, quando eu digo comprar, são coisas que, de fato, você percebe que a pessoa não está comprando para fazer um patrimônio, para gerir aquilo lá, para dar um retorno. Você percebe que a pessoa está comprando pura e simplesmente para encher os olhos das outras pessoas. Quanto mais você tem e mais você perde, olha só o que o desespero faz, o que o ego faz conosco, o que o ego larga a gente na sarjeta chorando. Uma pessoa dessa que precisa parecer que tem muito mais do que na realidade tem, essa pessoa já foi abandonada pelo ego, essa pessoa está a um passo de sentir aquela vergonha de ter perdido tudo, quando na realidade, se você tivesse administrado essa arrogância, esse ego que fica dentro de você, você teria tomado melhores atitudes e não perdido ou dilapidado o seu patrimônio. Olha só como as coisas são mais primordiais do que elas parecem. Então, eu quero falar aqui a respeito do livro O Ego é Seu Inimigo, porque de fato é isso que eu penso, é assim, essa é a filosofia de trabalho minha. Dentro das minhas empresas, eu tento não deixar ninguém com aquela pessoa que você sabe que a pessoa é por ela e só ela interessa e só ela pode ganhar dinheiro e só ela tem que fazer tal coisa e só ela tem que deter aquele conhecimento. Ao máximo eu tento reduzir esse tipo de gente, porque esse tipo de gente faz mal. Esse tipo de gente, se puder te deixar na mão, te deixa na mão, porque são pessoas voltadas para si próprio. Elas te deixam na mão e mais tarde são deixadas na mão pelos próprios sentimentos de egoísmo, de arrogância, etc. Então, você tem que compor a sua equipe, pela minha filosofia de vida, você tem que compor a sua equipe de pessoas que queiram compartilhar, de pessoas que são amigas do mundo e não que são inimigas do mundo, no seguinte quesito, em que a pessoa se volta para ela mesma e fica só no mundinho dela e só ela se basta. As pessoas que vão para frente e caminham juntas são as pessoas que compartilham tudo, até mesmo as dores. Então, olha só como o panorama geral começa a mudar. Quando a gente fala de mente humana, né? E eu falo muito aqui sobre a mentalidade do ser humano e como essa mentalidade pode ser construída para situações diferentes no seu negócio, na sua vida, etc. A maioria das pessoas acham que a mente é mais um instrumento para colocar a gente no mundo. E eu nem sei se as pessoas pensam isso. Mas assim, a mente é muito mais do que isso. A mente, ela... Se você conseguir observar ali nos meandros e conhecer cada pessoa, você consegue decifrar as pessoas. É claro, né? Tem pessoas que são mais difíceis e conseguem se esconder melhor do que outras. Mas se você tiver alguma manha ali, se você for treinado para isso, você começa a conseguir decifrar as pessoas que trabalham com você e que estão dentro da empresa. Logo, você consegue separar o joio do trigo. Não é fácil, isso vai anos de estudo, vão anos de estudo, e eu vou falar para você, grande parte das vezes você erra. Eu também tenho as minhas decepções no dia a dia, pessoas que você apostava e não pôde apostar mais, ou pessoas que você achava que era uma coisa e no final das contas eram outras, mas isso faz parte do jogo. Isso sempre vai existir pessoas más que aparentam ser boas e pessoas boas que às vezes aparentam ser más. Então o jogo pode vir de qualquer lugar. As pessoas, se você fez o seu trabalho corretamente, as pessoas não te traem. No final das contas, elas se traem sozinhas, porque o ego, no final das contas, puxou tudo aquilo lá para baixo e fez
toda aquele companheirismo de fachada vira pó. Então, vamos começar com algumas citações do livro O Ego é Seu Inimigo. Primeira coisa que eu achei muito interessante no livro é que ele fala sobre a estratégia da tela branca. E o que significa a estratégia da tela branca? Significa que você tem que trilhar o seu caminho profissional sempre pensando em fazer o bem ao próximo, sempre pensando não no retorno em si, mas sim em ajudar as pessoas. Então eu quero ler um parágrafo aqui para a gente ficar na mesma pauta, e é o parágrafo que eu achei mais interessante. Esse é o objetivo da estratégia da tela branca: alcançar o sucesso ajudando os outros, fazer um esforço focado para trocar a gratificação de curto prazo, olha só, gratificação de curto prazo, por compensações de longo prazo. Lembra que a gente, no meu entender, e já falei em outros vídeos, a gente sempre tem que pensar, enquanto líderes, na estratégia e em estratégias de longo prazo. Enquanto todo mundo quer receber crédito e ser respeitado, você pode esquecer todo o crédito. Pode esquecê-lo de tal maneira que ficará feliz quando outros o receberem em seu lugar. Olha só que como o livro te induz a colocar o ego no bolso, a realmente moer o ego, moer a arrogância e continuar trilhando sem ele. Aqui ele está falando até de dar créditos a outras pessoas. Por quê? Porque no final das contas esse crédito vai retornar para você. Então, pode esquecê-lo de tal maneira que ficará feliz quando outros o receberem em seu lugar. Essa, no final das contas, deve ser sua meta. Deixe que outros recebam o crédito em cima de... Deixe que outros recebam créditos em cima de créditos, enquanto você adia o recebimento e acumula juros sobre os créditos. Então, olha só que magnífico esse tipo de pensamento, que você é um pensamento em que você não se machuca trilhando o caminho árduo da liderança, do empreendedorismo. É um caminho em que você não precisa, porque você tem a sua arrogância controlada, você não precisa depender de aplausos de outras pessoas, porque você sabe que o que você está fazendo é o suficiente por você. Você não precisa dos aplausos, porque você sabe que no final das contas a colheita vai ser em dobro, em triplo. E essa também, essa citação me fez lembrar muito a regra de ouro de Napoleão Hill. Essa regra de ouro de Napoleão Hill está descrita nas 16 leis do sucesso, e ela fala que, basicamente, se você plantar alface, você vai colher alface. Então, você precisa tratar os outros assim como você gostaria de ser tratado. Quando você faz isso, você abre os horizontes do seu destino, do teu próprio destino. Você tratando ao próximo, você tratando o próximo bem, da maneira como você gostaria de ser tratado, você abre o seu horizonte para novas possibilidades. Você abre uma porta, você abre um novo caminho por aquela pessoa que você conseguiu fazer o bem por ela. É sempre dando que a gente recebe e não o contrário. No Brasil é a terra do contrário, né? O Brasil é a terra das situações em que você vê a pipa empinando o menino e o poste mijando no cachorro. Então, você percebe que os malandros por aí tentam fazer ao contrário, tentam levar vantagem em cima de todos, e no final das contas você já viu um malandro se dando bem? Você, no seu ciclo ali, você já viu um malandro que é sabidamente malandro, todo mundo sabe,
olhar para trás e falar, poxa, valeu a pena tudo que eu fiz. Eu passei um monte de gente para trás, mas tô aqui firme e forte, fiquei rico em detrimento das outras pessoas. Isso não acontece. O que acontece são pessoas de caráter tendo dinheiro e tendo empresas sustentáveis, bem-sucedidas, porque essas pessoas sim aprenderam a jogar o jogo da vida como ela é. Eu ainda não sei explicar o porquê que a vida é assim, mas fato é, o universo, ou Deus, ou qualquer outra coisa te devolve o que você planta. Isso é fato. Outra citação que eu separei aqui pra gente do livro é essa, olha só que bacana. Nossa imaginação, que sobre tantos aspectos pode ser uma vantagem, é perigosa quando corre livre. A famosa cabeça vazia, oficina do diabo, né? Precisamos tomar as rédeas dela com nossas percepções de mundo. Caso contrário, perdidos na excitação com que precisão poderemos prever o futuro ou interpretar os eventos. Então, caso contrário, perdidos na excitação, com que percepção poderemos prever o futuro ou interpretar os eventos? Como podemos conservar a curiosidade e a consciência? Avaliar o momento presente, ser criativo dentro do reino da praticabilidade. Olha só, então, aqui mostra que a sua cabeça estando vazia, quanto mais vazia é a nossa cabeça, mais cuidado a gente deve tomar com as nossas percepções de mundo. A gente deve ocupar a nossa cabeça com coisas que valem a pena se ocupar, que sejam da grandeza que você, enquanto ser humano, é. Então, aqui, até antes desse parágrafo, dá uma citação ainda mais bacana, um paralelo de quando a gente era adolescente. Todos nós aqui passamos por essa etapa. Quando você é adolescente, você, perdido naquele turbilhão de hormônios, naquele caldeirão que é um adolescente, você acaba turvando a sua visão por ego, por arrogância, por inconsistência, por ser aquele vulcão em erupção. E turvando a visão turva de um adolescente, começa a enxergar tudo com base no egocentrismo. Então, tudo é contra você, todo mundo está olhando para você, todo mundo está te julgando, te criticando, quando na verdade ninguém está nem aí para você, meu caro. Quando na verdade, na escola, ninguém está nem aí para ninguém. Na adolescência, ninguém está nem aí para ninguém. Um fala mal do outro mesmo, mas você, no alto da sua arrogância, acha que todo mundo está falando de você. E essa é uma citação que encaixa muito bem no que está falando do livro O Ego é Seu Inimigo, essa última citação que eu descrevi aqui para vocês. Olha só como nós, animais que somos sempre achamos que estamos no controle, mas somos sempre uma caixinha de surpresas. A gente, no final das contas, gosta de achar que a gente toma o rumo das nossas vidas, mas na verdade não. Nós não tomamos o rumo praticamente de nada. Então, o que basta para nós é sermos conscientes de que somos irmãos nesse mundo. Sermos conscientes de que um precisa do outro e um precisa ajudar o outro. E por que em uma empresa isso seria diferente? Porque no momento em que você mais precisa de ajuda, que é dentro de uma empresa, um ali ajudando o outro, as pessoas se degladiam tanto por conta do ego. Quanto mais o esforço, quanto mais o ambiente hostil,
maior o ego se apresenta, e o ego se apresentando de uma maneira exacerbada, o ambiente tende a não ser um ambiente propício para desenvolvimento. Afinal de contas, fica todo mundo puxando a corda para um canto. Vamos para mais uma citação aqui que eu quero trazer para vocês. Quebro o duro com o duro. Quanto maior o ego, pior a queda. Seria ótimo se não precisasse ser assim, se pudéssemos ser encorajados a corrigirmos nossos erros com gentileza, se uma censura suave fosse o suficiente para pôr fim em nossas ilusões, se conseguíssemos contornar o ego sozinhos, mas não é assim. O reverendo William Sutton observou cerca de 120 anos atrás que não conseguimos ser humildes a não ser que soframos humilhações. Como seria melhor nos pouparmos dessas experiências, mas às vezes essa é a única maneira de fazer o cego enxergar. Mais uma vez, não conseguimos ser humildes a não ser que soframos humilhações. E olha que tem gente que gosta de sofrer e não aprender. Tem gente que sofre dor atrás de dor, sofrimento atrás de sofrimento, e mesmo assim não coloca o ego no bolso, a arrogância no bolso, não moe o ego e deixa ele para trás. Continua pecando na mesma situação, a situação de um ególatra, de uma pessoa que vive daquilo, vive de aplausos e vive das pessoas querendo que as pessoas enxerguem ele próprio. A humilhação é a melhor situação para você aprender. Se não aprende na dor, aprende na dor. Mas fato é que a gente, no final das contas, não aprende no amor. A gente só aprende na dor, só aprende na humilhação. E é aí que vem, mais uma vez, a Bíblia sendo perfeita no que se diz. Eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas tem algumas citações da Bíblia que realmente elas fazem jus exatamente ao que nós vivemos. Os humilhados serão exaltados. E, de fato, é isso. A pessoa que é humilhada e aprende como se desviar dessa humilhação de uma maneira correta, essa pessoa, com o passar do tempo, ela aprende a sair dessa humilhação, a sair desse mundo de poeira, que é um mundo onde o ego toma conta, e colocar as suas faculdades mentais em dia. Agora, tem gente que não é assim, tem gente que prefere e passa uma vida na humilhação, achando que tudo é contra ele, tudo onera somente a ele, que todos estão contra ele e que ele é o coitado da situação. Isso nada mais é do que o ego vindo à tona. Aquelas pessoas que se acham dignas de dó, aquelas pessoas que sempre estão certas e que fazem tudo certo na cabeça delas, mas no final das contas, elas fazem tudo errado, e não por ser errada em si, mas por não ouvir o que as pessoas têm a dizer. Quem aí trabalha com uma pessoa que está sempre certa, não adianta você mostrar o contrário para a pessoa, ela está sempre certa. E se você tenta mostrar uma outra realidade, ela não quer enxergar. Conta qualquer história para não enxergar. Isso é o reflexo de uma pessoa repleta de arrogância e de egocentrismo. O ego faz isso com a gente, nos blinda de novas experiências e novas oportunidades. A oportunidade que a pessoa está tendo de aprender algo que possa engrandecê-la no futuro, ela prefere não. Ela prefere se bloquear para aquele tipo de coisa e prefere falar e apontar para si mesmo falando: eu estou correta. A vida costuma tratar não tão bem essas pessoas. A vida costuma não pegar leve com essas pessoas. Esse é o fato.
E para a gente começar a encerrar aqui o vídeo, mais uma vez eu agradeço a sua visualização, agradeço você estar aqui até agora comigo. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal, porque é só assim que a gente consegue passar esse vídeo para mais pessoas. Então, a última citação do dia e a citação talvez mais importante de todas. A história registrou um encontro incomum entre Alexandre o Grande e o famoso filósofo cínico Diógenes. Alexandre teria se aproximado de Diógenes, que estava deitado, desfrutando a brisa de verão, e se colocando de pé a seu lado. Então o homem mais poderoso do mundo naquela época perguntou o que poderia fazer por aquele outro notoriamente pobre. Diógenes poderia ter pedido qualquer coisa para Alexandre o Grande. No entanto, sua solicitação foi épica. Ele disse: saia da frente do meu sol. Mesmo 2000 anos depois, conseguimos imaginar em que ponto do plexo solar isso deve ter atingido Alexandre, um homem que sempre quis provar sua importância. Como observaria mais tarde o autor Robert Louis Stevenson a respeito desse encontro, é doloroso ter trabalhado tanto e escalado montes árduos e, ao final de tudo, descobrir que a humanidade é indiferente às suas realizações. Bem, prepare-se, porque isso de fato vai acontecer. Talvez seus pais nunca te impressionem. Pode ser que sua namorada não te dê o mínimo. Talvez o investidor não enxergue os números reais. É possível que a plateia não aplauda, mas precisamos prosseguir. Não podemos deixar isso ser a nossa motivação. Então, quando você deixa outras coisas serem a sua motivação e não o propriamente dito ego, você não depende do ego para que suas realizações saiam do papel. Olha só o que Diógenes falou para Alexandre o Grande, o homem mais poderoso daquela época. A única coisa que eu te peço é que você saia da frente do meu sol. Naquele momento, o sol para Diógenes era muito mais importante do que a figura de Alexandre o Grande, que estava fazendo sombra naquele lugar onde Diógenes estava deitado. Alexandre o Grande, a pessoa dita mais importante da época, foi rebaixado a menos de um momento no sol. O que Diógenes poderia ter pedido qualquer coisa, ele pediu apenas uma coisa pífia perto do que ele poderia ter pedido. E assim ele impressionou o grande Alexandre o Grande, que no final das contas saiu com certeza daquela posição muito mais pensativo do que ele entrou. E assim eu espero que você esteja saindo desse vídeo. Se você é um líder de verdade, se você é um empreendedor de verdade, que não precisa de aplausos e ego e arrogância, ou se você está no caminho de se desprender disso tudo, bem-vindo. Esse é um canal para você. Aqui, juntos, a gente vai trilhar esse caminho, porque eu também trilho esse caminho. Você se desvencilhar de uma coisa que é intrinsecamente humana dá trabalho, mas é o caminho que precisa ser trilhado. E eu te peço que, se fez diferença na sua vida, que seja 2%, eu já me dou por satisfeito. Agora vamos fazer um trato. Você, como eu disse, se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa um comentário, porque o seu comentário pode enriquecer muito mais esse vídeo. Por favor, engaje esse canal para que essa informação, essa mensagem vá para mais pessoas. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo e que tenha feito o teu dia um pouco mais feliz e para você ficar um pouco mais pensativo. Afinal de contas, ser pensativo é estar imerso na vida. Até mais.